Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui com mais uma videoaula sobre a nossa monitoria, né, da disciplina de Direito Processual Civil 2. E a pedido do professor, né, nós vamos passar aqui, já adianto para vocês, passar bem rápido, né, sobre alguns assuntos que vão cair na prova, que vai ser semana que vem, na segunda-feira. Então, saibam que esse vídeo não vai tratar de uma forma profunda sobre o assunto, nós vamos mais pincelar mesmo de uma forma geral, e sobre coisas mais específicas, mais aprofundadas, a gente vai poder ver no material que eu vou disponibilizar para vocês no grupo de WhatsApp. Então vamos ver aqui quais serão os assuntos que vão cair na prova. Vai cair sobre coisa julgada, sobre saneamento e organização do processo, sobre audiência de saneamento, sobre a AIJ, ônus da prova e a famosa PAP, produção antecipada de provas. Eu fiz como se fosse um esquema, né, preparativo, com alguns detalhes. Vamos começar aqui com a coisa julgada, né? Como conceito, a gente pode dizer que a coisa julgada é uma imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito que não mais admite recursos. Ela se baseia no princípio da segurança jurídica, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e evitar aquele litígio eterno, né, a litigiosidade excessiva. Por modalidades, a gente podia colocar aqui que ela é material quando imutável e indiscutível dentro e fora do processo. Se tratou da materialidade e formalidade, ela vai ficar indiscutível dentro e fora do processo, conforme o artigo 487 do CPC. Naquilo que diz respeito à formalidade, né, ela se torna imutável e indiscutível dentro do processo, uma vez que ela não julgou a materialidade, né? Isso está previsto lá no artigo 485 do CPC. Por modalidade também a gente pode dividir ela entre total e parcial. Total é quando ela julga todos os pedidos da ação, né? Isso está previsto lá no 355. E parcial quando ela julga apenas alguns pedidos, que é o 356. E claro, existem exceções, né? Quando há formalidade ou fatos supervenientes que possam inferir erros no processo. O fundamento, a gente pode dizer que o fundamento da coisa julgada está no artigo 502 do CPC, que a define como uma autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. A finalidade da coisa julgada é garantir a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas e evitar a litigiosidade excessiva. Ela visa encerrar definitivamente um processo e impedir que as mesmas questões sejam discutidas novamente em outro processo. Ela se torna uma autoridade, né, conforme da mesma forma que a lei. Por princípios, a gente tem a imutabilidade, né, a decisão de mérito ela não pode ser modificada. A indiscutibilidade, ou seja, a decisão de mérito não pode ser mais discutida. A segurança jurídica, né, a decisão de mérito garante a estabilidade das relações jurídicas. E a preclusão, as partes não podem alegar fatos ou fundamentos que não foram apresentados no processo. Bom, exceções, a gente tem, por exemplo, a revisão da coisa julgada, por exceção, né? A revisão da coisa julgada. Em casos excepcionais, a coisa julgada ela pode ser revisada, como em casos de erro essencial, fraude ou ofensa à coisa julgada. E rescisão do julgado. A decisão de mérito pode ser rescindida em casos de nulidade absoluta do processo ou da sentença. Os regimes de formação, a gente tem alguns termos em latim, o pro et contra, que é o primeiro que a gente vai tratar aqui, que é a coisa julgada, que a coisa julgada ela é indiscutível e imutável para ambas as partes. É um regime dado como um regime geral. O segundo evento litis, que a coisa julgada só ocorre para uma das partes.
No caso do processo civil, esse regime não se aplica. Ele vai aplicar no CDC e, se não me engano, nas causas trabalhistas. E o secundum eventum probationis, né? A coisa julgada depende da produção de provas, aplica-se em ações coletivas. Por limites subjetivos, a gente tem interpartes, né? Que a coisa julgada ela só beneficia ou prejudica as partes do processo, essa é a regra geral. Nós temos a ultrapartes, né? A coisa julgada também beneficia ou prejudica terceiros que estejam vinculados ao caso. E os limites erga omnes, que a coisa julgada ela beneficia ou prejudica toda a sociedade, que é um caso excepcional. Por limites objetivos, a gente tem que a coisa julgada recai sobre a questão principal do processo, ou seja, sobre os pedidos formulados pelas partes. A coisa julgada não recai sobre os motivos da decisão, nem sobre a verdade dos fatos apurados no processo. Por questões incidentais, a gente tem que as questões incidentais, que são questões secundárias que surgem no curso do processo, não fazem coisa julgada. Podemos também destacar aqui as diferenças entre coisa julgada e precedente. Por coisa julgada, a gente tem que aquilo que trata da questão principal do processo e tem efeito vinculativo. E o precedente está na fundamentação da decisão e tem efeito persuasivo. Então, concluindo, a gente pode dizer que a coisa julgada é um tema complexo e também importante para o direito processual civil, né? Ela visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. É fundamental atentar aos seus requisitos, efeitos e exceções. Bom, agora no que diz respeito a saneamento e organização do processo do CPC, a gente pode dizer que é uma fase crucial, né, no processo civil brasileiro, sendo prevista ali no artigo 357. Nessa etapa fundamental, o juiz ele assume um papel central na preparação do processo para a fase de instrução e julgamento, garantindo a efetividade da jurisdição e a busca pela verdade dos fatos. Por conceito, a gente pode dizer que o saneamento e organização do processo consistem em uma decisão proferida pelo juiz, que visa organizar e preparar o processo para a fase de instrução e julgamento. Através dessa decisão, o magistrado soluciona questões processuais pendentes, delimita as questões de fato e de direito relevantes e define o ônus da prova e, se necessário, ele designa também a audiência de instrução e julgamento. Por modalidades, a gente pode dizer que o saneamento e a organização do processo podem se dar de duas maneiras. A primeira, que é de forma simples, que é quando o juiz profere a decisão de saneamento em despacho, sem a necessidade de audiência. E a modalidade com audiência, que em casos de processos mais complexos, o juiz pode designar a audiência de saneamento para que as partes e o magistrado possam discutir e solucionar as questões processuais e probatórias de forma conjunta. Por fundamento, a gente diz que o saneamento e a organização do processo encontram um fundamento nos princípios do processo civil, especialmente são eles os princípios da celeridade, né, que visa agilizar o andamento do processo, evitando medidas desnecessárias e impulsionando a resolução do mérito da causa. O princípio da economia processual, que busca evitar o desperdício de tempo e recursos públicos e privados, concentrando-se nas questões mais essenciais para o julgamento da causa. O princípio da efetividade, que garante que o processo funcione de forma eficaz, permitindo que o juiz profira uma decisão justa e adequada ao caso concreto. E o princípio da cooperação, que incentiva a participação das partes na construção do processo, buscando soluções consensuais e evitando conflitos desnecessários. Já por finalidade, a gente pode dizer que tem como finalidade a organização do processo, né, que é definir as questões que serão objetos da prova, o ônus da prova e as próximas etapas do processo. Também tem como finalidade evitar nulidades,
prevenindo a ocorrência de nulidades processuais que poderiam comprometer o julgamento da causa. Também tem como finalidade agilizar o andamento do processo, né, reduzindo o número de medidas desnecessárias e impulsionando a resolução do mérito da causa. Promover também a justiça é uma das finalidades, né? É claro, que é garantir que o processo seja conduzido de uma forma mais justa, imparcial e com a devida observância dos direitos das partes. Bom, temos aqui também alguns princípios, além desses que a gente já falou, né? Que é o princípio da legalidade, né? Que o juiz vai ter que fundamentar sua decisão conforme está previsto em lei. Da imparcialidade, ou seja, o juiz tem que ser imparcial, sem favorecer nenhuma das partes de uma forma desequilibrada. Motivação, o juiz deve ser motivado, deve motivar a sua decisão, né? Explicitando os fundamentos que a sustentam. Cooperação, né? O princípio da cooperação, o juiz deve incentivar a participação das partes na construção do processo, buscando soluções consensuais, e celeridade, que o juiz conduzir o processo de uma forma acelerada, mas proveitosa, né? Sem se desvencilhar demais ali com o tempo. Bom, a gente tem algumas exceções, né? O saneamento e a organização do processo, ele não se aplica em algumas situações, como no processo cautelar, no processo de execução e alguns outros casos previstos em lei. Os principais pontos em que o juiz obrigatoriamente tem que decidir no saneamento, a gente tem aqui alguns pontos, né? Questões processuais pendentes, né? Que a gente vê lá no artigo 357, inciso 1, ou seja, o juiz tem que resolver todas as questões processuais pendentes no processo, como a ausência da citação do réu, né? Incompetência de juízo, ilegitimidade das partes, né? Nulidade dos atos processuais, erros procedimentais graves, alegações preliminares pendentes de julgamento. Tudo isso tem que ser observado pelo juiz, conforme está descrito lá no inciso 1 do artigo 357. Já no inciso 2 do mesmo artigo, o juiz ele deve delimitar as questões de fato que serão objetos da prova no processo, separando-as das questões de direito. Bom, você tem aí questões de fato controvertidas, que são aquelas sobre as quais as partes divergem, necessitando de prova para serem solucionadas, e as questões de fato incontrovertidas, que são aquelas sobre as quais as partes concordam ou que já estão demonstradas nos autos do processo. Já no inciso 3 do artigo 357, o juiz deve definir um ônus da prova para cada questão de fato controvertida, indicando qual parte tem a responsabilidade de provar cada fato. Você tem aí, por exemplo, o ônus da prova do autor e o ônus da prova do réu, né? Temos também a delimitação de questões de direito, que está prevista ali no inciso 4 do artigo 357. Ou seja, o juiz ele deve delimitar as questões de direito que serão relevantes para o julgamento da causa. Por questões de direito, a gente pode dizer que são aquelas que se referem à aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. E normas jurídicas aplicáveis podem ser leis, jurisprudências, doutrina e princípios gerais do direito. A audiência de instrução e julgamento, isso está previsto lá no inciso 5. O juiz deve designar a audiência de instrução e julgamento, que a gente chama de AIJ, né, se necessário, a produção de provas orais, como depoimentos de testemunhas e interrogatório das partes. Isso não é tão utilizado no CPC, né, pelo CPC, nas causas que envolvem direito civil, mas ainda assim, às vezes é utilizado. Condições para audiência, né? Existem algumas questões de fatos controvertidas que necessitam de prova oral. Impossibilidade de julgamento imediato da causa também é uma condição. E a ausência de prejuízo das partes. Algumas observações importantes que a gente tem que fazer aqui é que a decisão de saneamento deve ser fundamentada pelo juiz, explicitando os motivos que o levaram a tomar cada decisão. As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes à decisão de saneamento no prazo de 5 dias, contado da intimação. Outra observação é que as partes podem apresentar ao juiz
para a homologação, da limitação consensual das questões de fato e de direito, o que vincula as partes e o juiz. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deve designar a audiência de saneamento para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Havendo cerceamento de defesa, cabem embargos de declaração, pedindo melhores esclarecimentos sem alterar a decisão interlocutória. Mais adiante, cabe a apelação também, né, para impedir duas coisas: ou a reformulação de sentença, ou até mesmo a anulação da sentença. Então, como conclusão, a gente pode dizer que o saneamento e a organização do processo é uma fase crucial no processo civil brasileiro, que visa organizar e preparar o processo para a fase de instrução e julgamento. Através dessa decisão, o juiz garante a efetividade da jurisdição, a busca pela verdade dos fatos e a justa resolução do mérito da causa. Agora sim a gente entra sobre a audiência de instrução e julgamento, né, que a gente chama de AIJ, né, e a gente pode dizer que é um momento crucial no processo, previsto lá no artigo 357 do CPC, e nessa audiência o juiz, as partes e seus advogados se reúnem para produzir provas orais, com depoimentos de testemunhas e interrogatório das partes, e debater argumentos do caso. Para que serve a AIJ? A AIJ ela tem como objetivo principal coletar provas orais, né, que auxiliarão o juiz a formar a sua convicção sobre os fatos da causa e, consequentemente, proferir uma sentença justa e imparcial. As provas orais elas podem ser por depoimento pessoal das partes, né, pode ser também por depoimento das testemunhas e pode ser também por perícia, né, através de prova técnico-científica, né, que o juiz pode, com isso, analisar fatos complexos. Né, os principais atos da AIJ que a gente tem é a abertura da audiência, onde o juiz declara aberta a audiência e verifica a presença das partes, advogados e testemunhas. Tentativa de autocomposição, né, o juiz vai tentar conciliar as partes buscando uma solução consensual do conflito. E detalhe, segue essa ordem, tá? É essa ordem: primeiro a abertura, depois essa tentativa de autocomposição, depois a inquirição do perito e dos assistentes técnicos. Se houver perícia no processo, o perito e os assistentes técnicos são inquiridos pelas partes e pelo juiz. Depois o depoimento pessoal das partes, depois o depoimento das testemunhas, né? Depois pode haver também um debate oral, né? As partes e o Ministério Público, se for o caso, apresentam seus argumentos finais, debatendo as provas e o direito aplicável ao caso. E depois o encerramento da audiência, onde o juiz declara encerrada a audiência e profere a sentença, se for possível fazer no mesmo dia, né? Bom, por modalidades, a gente tem duas, né? A presencial e a modalidade virtual, que também é aceita, né? E a AIJ ela é necessária quando... na verdade, ela não é necessária em todos os casos. Ela é necessária e até mesmo obrigatória apenas quando o juiz entender que a prova oral é necessária para a solução do caso. Não é muito utilizada, mas às vezes ela é de grande valia, né? Bom, as exceções, né, dessa obrigatoriedade da AIJ, ela se pauta em quê? Nas causas de pequeno valor, né, em causas inferior a 40 salários mínimos, né? 40 salários mínimos é pequeno valor. Sou pobre, gente. Não tem esse dinheiro, não. Quem dera. Mas vamos lá, né? Vamos focar aqui, né? Bom, outra exceção é o acordo das partes, né? Uma vez acordado entre as partes, dispensa-se a AIJ. E a impossibilidade de realização da audiência, né? Se a AIJ não puder ser realizada por motivo de força maior, o juiz poderá proferir a sentença com base nas provas documentais e não nas orais. Existe uma convenção processual na fase de saneamento, né? Na fase de saneamento você tem as partes, né? As partes elas podem celebrar uma convenção processual para fixar as regras da AIJ, como o número de testemunhas que serão arroladas
e o tempo de debate oral, né? Lembrando que existe limite, né, para o número de testemunhas. A gente já trabalhou isso, né, e vai estar também nesse material escrito que eu vou estar disponibilizando para vocês aí no grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp vai perder, simplesmente, né? Prova pericial. A prova pericial ela é um meio de prova técnico-científica que pode ser utilizado na RJ. Aliás, é de grande valia, né? Porque isso atesta muita coisa que é argumentada lá na petição inicial. Bom, existe um intervalo mínimo, né? Quer dizer que tem que ser esse tempo específico, né, entre as pautas da IJ. O juiz ele observa esse intervalo, tendo ele mínimo de 1 hora, para que possa evitar atrasos e garantir o bom andamento do processo. Bom, quais são os direitos das partes, né, nas audiências de instrução e julgamento? Presenciar a audiência. Não sei nem porque eu escrevi isso, né? Se é prova oral, tem que ser escutada as partes, né? Tem que presenciar a audiência. Produção de provas, né? As partes têm direito de produzir provas. Debater, isso é interessante, né? Ela pode debater oralmente, né? E recorrer da sentença. Né? As partes podem recorrer da sentença. Então, por considerações finais, a gente pode dizer que a IJ também é uma etapa muito interessante e importante para o processo, né? Já que ela permite ao juiz coletar provas orais e formar sua convicção sobre os fatos da causa. Ou seja, você poder falar diante de um juiz, às vezes é até melhor do que você ter um documento escrito, porque ali mostra convicções, mostra interesses, né? O juiz pode fazer uma leitura corporal e não só apenas escutar as suas palavras, né? Então, a AIJ ela é muito importante, né? Fundamental para advogados, partes e até mesmo para os terceiros interessados, né? E sobre o ônus da prova? A gente pode dizer que o objetivo é encontrar a verdade e solucionar conflitos de uma forma justa, né? Nós temos como princípios os princípios da legalidade, né? São só válidas as provas previstas em lei ou autorizadas pelo juiz, que também vai seguir o princípio da legalidade. O princípio de lealdade, né? Que as partes elas devem agir com boa fé, né? Nessa produção de provas. Princípios do contraditório, ou seja, as partes elas devem ter a chance de se manifestar sobre as provas. E isonomia, né? Que trata das oportunidades iguais, né, de produzir provas. Meios de prova, isso vai estar lá no artigo 369 do CPC. Né? Os meios de prova podem ser documentais, podem ser por testemunhas, podem ser por perícia, inspeção judicial, prova confessa e presunções. Né? Quem prova o quê? Aí nós temos o artigo 373 do CPC. Você tem o autor, que ele tem que provar os fatos que fundamentam no seu pedido, né? Por exemplo, provar que você tem um contrato, você vai apresentar o contrato, uma nota fiscal, um comprovante de pagamento. E o réu, ele deve provar os fatos que impedem, modificam, extinguem, dá outra leitura, né? Do direito que o autor reclama. Né? Por exemplo, o réu provar que pagou, que deu quitação, né? E temos aí nessa parte as exceções, né? A gente pode ter também a inversão do ônus da prova, né? Por exemplo, quando se trata do Código de Defesa do Consumidor, né? Que o ônus da prova é o contrário. Distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Por exemplo, dificuldade de uma parte em produzir prova, ou convenção das partes, né? Pode haver um acordo entre as partes para ver quem prova o quê. Fatos que não dependem de prova está previsto lá no artigo 374. Né? O juiz ele vai apreciar livremente a prova, independentemente de quem a produziu.
E ele vai fundamentar a sua decisão indicando os motivos que o levaram a crer em uma prova ou outra. Prova produzida em outro processo está previsto lá no artigo 372. Percebam que está tudo ali no campo dos artigos 370 e seguintes, né? Fica mais fácil para você localizar aí no seu vadimétrico na hora da prova. Não foi trocadilho. Foi sem querer. Trocadilho ruim. A prova produzida em outro processo, o juiz pode admitir a utilização de prova de outro processo, desde que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar sobre ela e que seja relevante para a questão. Sobre dispensar provas, previsto no artigo 375 do CPC, o juiz ele pode dispensar a prova de fatos que sejam de conhecimento público ou que possa ser facilmente comprovado. Prova de direito estrangeiro é tratado lá no artigo 376 e a suspensão do julgamento no 377, em que pode ser suspenso, se for necessário, a realização de uma prova por carta precatória, carta rogatória e auxílio direto. Dever de colaboração, a gente vê isso lá no artigo 378. O dever da parte está lá no 379. A parte não pode se recusar a comparecer em juízo ou responder perguntas. Ela deve colaborar com a inspeção judicial, ela deve praticar atos que o juiz determinar. E o dever do terceiro está lá no 380. É um dever, por exemplo, de informar ao juiz fatos e circunstâncias que tenham conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. E sobre as sanções, a gente vê isso no parágrafo único do artigo 380. O juiz ele pode, sim, aplicar multas ou medidas ao terceiro que descumprir seus deveres. E, por fim, nós temos a produção antecipada de provas, que a gente chama aqui de PAP. Não é papai, não, tá? É PAP. Bom, a produção antecipada de prova ela é um instrumento jurídico previsto no Código Civil, de Processo Civil, pelos artigos 381 a 383, que tem como intuito antecipar a produção de provas em situações específicas antes do ajuizamento de uma ação ou durante o curso de um processo. O objetivo é facilitar o acesso à justiça e garantir a segurança jurídica, permitindo que as partes obtenham provas importantes para os seus casos, antes que estas se tornem impossíveis ou muito difíceis para serem produzidas posteriormente. Bom, as modalidades, por modalidades, a gente tem três modalidades. Fundado o receio de perda de prova, quando há risco de que a prova se torne impossível, muito difícil de ser produzida no futuro, como em casos de testemunhas que podem falecer ou documentos que podem ser destruídos. Temos também como modalidade a autocomposição ou outro meio de solução de conflito, quando a prova pode auxiliar na resolução do conflito por meio de acordo, mediação ou arbitragem, evitando a necessidade de um processo judicial. E o prévio conhecimento dos fatos, quando o conhecimento antecipado dos fatos pode justificar ou até mesmo evitar o ajuizamento da ação. Isso acontece muito em casos de inventário ou divórcio. Como fundamento, a gente pode dizer que a PAP se baseia no princípio da celeridade processual, que busca a resolução dos conflitos de forma rápida e eficiente, e no princípio da economia processual, que visa evitar desnecessárias dilações do processo. Como finalidade, podemos dizer que ela tem como finalidade garantir o acesso à justiça, permite que as partes obtenham provas importantes, mesmo antes do ajuizamento de uma ação, facilitando o acesso à justiça. Evitar a perda de provas, assegura a produção de provas que podem se tornar impossíveis ou muito difíceis de serem produzidas no futuro, como a gente já disse. Promover a autocomposição e evitar ajuizamento, ajuizamentos desnecessários, as aventuras judiciais.
Lembrando aqui, o professor deu um bom exemplo lá, né? Às vezes você pede a PAP e você está a fim de entrar com uma ação judicial, só que com a PAP você vê que se você entrar, você vai sair perdendo. Então você convence o seu cliente de que não é interessante entrar com aquela ação, porque aquela prova vai detonar seu processo. Então a PAP ela ajuda muito nisso, né? Ela evita essas aventuras ou então ações que você sabe que você vai perder. Por princípios a gente tem também, né, como os demais, o princípio da legalidade, né, da lealdade, que é a boa-fé entre as partes, o contraditório, que é o direito de defesa, de se manifestar contra a prova, desonomia, ou seja, as partes vão ser assistidas por igual, o princípio da especificidade, né, a petição inicial deve especificar os fatos que serão provados e os meios de prova que serão utilizados, e o princípio da proporcionalidade, a produção de prova deve ser proporcional à relevância do caso. Bom, como exceções a gente tem, né, quando a prova foi ilícita, se ela é ilícita, você não pode usar. Quando ela for desproporcional, né, a produção de prova ela pode ser desproporcional à relevância do caso. Ou quando a prova for impossível, muito difícil de ser produzida, né, aí você não vai ter como pedir a PAP, porque às vezes ela é praticamente impossível de ser produzida. Como competência, né, a gente pode dizer que a competência para a produção antecipada da prova é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Isso está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 381 do CPC. Bom, de procedimento, né, o procedimento para a produção antecipada de prova ela é relativamente simples. Você tem ali a petição inicial. O interessado deve apresentar uma petição inicial ao juiz expondo os fatos que pretende provar e os motivos que justificam a produção antecipada de prova. Na citação, o juiz citará os interessados na produção de prova ou no fato a ser provado. Isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 382. Da produção de prova, a gente pode dizer que ela será produzida na forma prevista no CPC para o tipo de prova específico. Exemplo, depoimentos de testemunhas, perícia, né, documentos, né, produção de documentos, etc. Sentença homologatória. Né, ao final, o juiz proferirá uma sentença homologatória que apenas certifica a produção de prova e não se manifesta sobre o mérito da questão, porque a PAP ela é a parte de um processo. É uma parte do processo, ela não é o processo em si. Utilização da prova. A prova produzida na PAP poderá ser utilizada em um processo judicial posterior, desde que respeitadas as regras do CPC sobre o valor e a eficácia da prova. Cabe recursos, né? Você tem um agravo de instrumento, né? Contra uma decisão, né? Que venha indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Isso está previsto lá no parágrafo 4º do 382. E não cabem outros recursos, né? Em regra, não se admite defesa ou recurso na PAP, exceto contra a decisão que a indefere totalmente. Custas e honorários. Por custas processuais, a PAP são de alçada e não dependem do valor da causa. E os honorários advocatícios somente caberão honorários se houver resistência injustificada na produção de prova. Por diferença da tutela antecipada, a gente pode dizer que é importante diferenciar a PAP da tutela antecipada. A tutela antecipada ela é um pedido feito no bojo de uma ação judicial, que visa a obtenção de um provimento judicial provisório, desde que demonstrada a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Já a PAP é um procedimento autônomo, como eu disse, à parte, utilizado para a produção de provas antes do ajuizamento de uma ação. Então, como conclusão, a gente pode dizer que a PAP é uma ferramenta importante também para o CPC, que pode ser utilizada estrategicamente para garantir acesso à justiça, evitar a perda de provas e promover a solução de conflitos. No entanto, a gente tem que deixar aqui destacado que é importante observar os requisitos legais para a sua utilização e respeitar os limites impostos pelo CPC. Bom,
Aqui a gente fica com esse resumo, é um resumo mesmo, muito sintético, não é nada complexo aqui. Se você quer pesquisar algo complexo, mais complexo que isso, eu vou estar disponibilizando aí os meus materiais, né, tanto de anotações de aula quanto de pesquisa. E também você pode estar lendo as leis, né, os artigos, né? Você pode estar consultando aí o Código de Processo Civil e lendo esses artigos que a gente mencionou aqui. No mais, eu agradeço, né, a presença de você aqui na aula e que tenhamos uma ótima prova. Que Deus nos abençoe.